Vamos para a pregação da palavra de Deus. Convido todos a abrirem suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 18. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, já lhes adianto ou lembro o título do sermão, que é Sem Vergonha do Evangelho, parte 3. Diz a autoritativa palavra de Deus: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus bendito, te rogamos, ó Deus, o teu favor e a tua graça sobre nós na transmissão da tua palavra, para que o façamos, ó Deus, com autoridade, com poder, não vinda de nós, evidentemente, mas vinda da tua parte, do teu Espírito, para que, ó Deus, a nossa língua profira fielmente as verdades aqui, ó Senhor, que estão contidas nesse texto. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, é fonte inesgotável de instrução, de sabedoria, de exortação, mas, ó Deus, também sabemos que o teu Espírito, ele nos sonda e nos conhece, e sabe, ó Deus, aquilo que nós necessitamos. Por isso, aos ouvintes, ó Senhor, nós te rogamos que tu concedas a compreensão desta palavra, porque sem ele, ó Deus, é impossível. Não é pelo conhecimento humano, pela sua cognição, que a tua palavra vai ser, ó Deus, compreendida na sua profundidade e na mensagem que alcança a alma. Pode ser que a mensagem alcance o intelecto, mas para alcançar o coração e a alma, só por meio do teu Espírito. Por isso nós te rogamos, ó Deus, fortalece o teu povo para viver, ó Deus, o Evangelho sem ter vergonha. Aqueles, ó Deus, que ainda não foram alcançados pela tua graça, que tu possas fazer. Anima, Senhor, os fracos, os tímidos. Restaura, Senhor, dá força aos caídos, para a glória do teu nome, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sem vergonha do Evangelho, irmãos, esse é o título da série que nós estamos expondo nesses versículos. Essa é a terceira parte. Na mensagem anterior, continuamos acompanhando essa exortação de Paulo. Paulo está, irmãos, dando uma sacudida em Timóteo, santa, pastoral, necessária, para que ele permaneça firme em seu chamado, sem se envergonhar do Evangelho, mesmo em meio à situação que ele está passando, uma situação difícil. Paulo encarcerado, já na expectativa, irmãos, de ser condenado à morte.
E de fato foi isso que aconteceu. Ele lá preso. Na igreja de Éfeso, o perigo se levantando, falsos mestres, ensinando, influenciando a igreja com força, com convicção, com veemência, coisa que eles não têm segurança. Fora disso, fora da igreja. Veja, dentro da igreja você tinha essa perspectiva. Fora da igreja, irmãos, ali em Éfeso, idolatria tremenda. O templo da deusa Diana ficava em Éfeso. Culto ao imperador. Essa era a situação externa. Interna na igreja, e ainda tinha a situação interna de Timóteo. Ele tinha uma personalidade mais retraída. Então Paulo vai buscando, por meio do Espírito Santo, exortá-lo para que ele permanecesse assim firme, sem vergonha do Evangelho. Por isso que nessa série de exposições nós estamos procurando responder a pergunta: como não ter vergonha do Evangelho? Nós aprendemos no sermão passado que nós fomos chamados a participar dos sofrimentos do Evangelho. Veja, Paulo não manda Timóteo fugir da oposição, fugir do sofrimento, mas ser participante do sofrimento, suportá-la segundo o poder de Deus, não é segundo o poder de Timóteo, da sua capacidade, muito menos da capacidade do apóstolo Paulo. E ele está explicando a Timóteo, irmãos, como está explicando a nós mesmos, que a fidelidade a Cristo inevitavelmente traz conflitos com o mundo que rejeita a verdade. Então, o sofrimento ou os sofrimentos do crente fiel não é sinal, irmãos, de fracasso, mas frequentemente de evidência de fidelidade. Depois nós vimos que Paulo dirige os olhos de Timóteo para algo maior que suas circunstâncias, algo maior do que o seu entorno, que é o propósito eterno de Deus, e confirma aquilo que ele tem dito em todas as outras cartas, e está também, irmãos, evidenciado em toda a Escritura, que a salvação dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, não nasce das suas obras, não nasce dos seus méritos, não nasce de mérito humano, mas da determinação soberana de Deus, que se deu antes dos tempos eternos. Por isso, irmãos, o sofrimento do tempo presente não pode frustrar os planos daquele que decretou nossa salvação na eternidade. Não tem como. Então temos mais uma vez aí, irmãos, a clareza da doutrina da perseverança dos santos. Também aprendemos que não apenas o propósito de Deus nos sustenta, mas a obra consumada de Cristo Jesus. Então ele diz: Timóteo, nossa esperança está firmada na obra perfeita de Cristo. Por isso você pode enfrentar oposição, perdas, até a própria morte, sem se envergonhar do Evangelho. E lembramos, irmãos, na conclusão do sermão passado, que o cristão persevera não porque é forte, mas porque Deus o salvou, Cristo o redimiu e o Espírito Santo é quem o sustenta. Mas a exortação de Paulo continua. Depois de mostrar os fundamentos da perseverança cristã, Paulo agora que nos mostra que essa perseverança se manifesta na prática. O Evangelho não nos dá somente uma esperança futura, do futuro, mas ela molda a nossa prática, molda a nossa missão presente. O mesmo Cristo que nos salvou, também nos chamou para servi-lo. O mesmo Deus que preserva seu povo, também o encarrega de guardar fielmente a verdade que ele recebeu. Por isso, ao prosseguir na nossa exposição, Paulo mostrará que não teremos vergonha do Evangelho, abraçando a missão recebida. Essa é a sexta lição na sequência da nossa exposição. Como é que eu não tenho vergonha do Evangelho? Abraçando a missão. Paulo abraçou a missão. Veja o versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Porque eu recebi essa missão. Eu não posso me envergonhar de algo que o próprio Deus me deu, me entregou, colocou nas minhas mãos. Esse Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, que me resgatou
dos meus caminhos tortuosos. Não posso. Paulo está lembrando a Timóteo que ele foi designado para proclamar essas verdades, não poderia ter vergonha dessas verdades, porque o Evangelho é uma mensagem que deve ser anunciada. Irmãos, olhem, deixa eu lhe dizer, não foi Paulo que escolheu a sua missão, não foi. Deus não sentou com ele depois de chamá-lo e disse: olha, Paulo, é o seguinte, eu quero que você faça uma obra para mim. Senta aqui comigo, vamos tomar um café, e eu vou lhe dar algumas opções para você escolher, tá bem? Tem várias coisas aqui, então, como se diz hoje em dia, ou como se prega, como se anuncia, como se apresenta hoje em dia Deus como sendo aquele Deus educado, né? Então Deus vai como que chamar Paulo e dar opções para ele e dizer: olha aqui, eu tenho 4, 5 opções, qual delas você escolhe? Não foi assim, irmãos. As pessoas falam: Deus é educado. Não entra no coração da pessoa só se ela abrir a porta. Eu preciso lembrar os irmãos qual era a missão de Paulo quando ele foi chamado para a sua missão verdadeira. Era prender os crentes. Essa era a missão que ele estava incumbida. Deus disse: não é assim, não vai ser assim, você é meu servo e agora eu vou lhe dar uma nova missão. E foi, irmãos, não foi de maneira assim, como o pessoal fala, educada, não. Deus cegou Paulo, deixou ele 3 dias cego. Fosse nos dias de hoje, meu Deus, Paulo poderia entrar em depressão desse jeito. Já pensou um encontro desse, tão abrupto? Foi abrupto mesmo, irmãos. Então o nosso Deus, o Senhor, o Salvador, o soberano, não é como tem se apresentado aí, não. Um Deus que fica pedindo a você: você quer, hein? Você concorda comigo? Se você concorda, eu concordo com você. Não é assim, não. Esse Deus que estão pregando por aí é um Deus falso, não é o Deus da Escritura. Quando Ele quer, Ele chama, Ele deu uma missão, Ele designou Paulo, e Paulo disse: ai de mim se eu não fizer. A Bíblia mostra, irmãos, claramente que Paulo foi constituído pregador, apóstolo e mestre, por determinação divina, tanto no propósito eterno de Deus, quanto em sua chamada histórica no ministério dele. E eu quero trazer para os irmãos o que significa essas 3 designações. Observe, Paulo diz: eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Pregador, irmãos, é aquele que anuncia o Evangelho. A palavra pregador aí no original carrega a ideia de um arauto. No mundo antigo, o arauto, ele não criava a mensagem, ele não revisava a mensagem do rei. Sua responsabilidade era proclamar fielmente aquilo que o rei havia ordenado para ele. Se você é arauto, você vai pegar a minha mensagem e normalmente vai à praça pública. Então, às vezes o arauto era acompanhado do pessoal que tocava uma trombeta, né? As cornetas, para chamar a atenção em praça pública do povo. Então, quando o povo escutava aquela trombeta, corria para a praça, para ouvir o quê? Aquilo que o arauto tinha para anunciar, porque vinha da parte do rei. Então o arauto não falava das suas opiniões, das suas experiências, das suas preferências. Ele proclamava a mensagem do soberano. Por isso que o Evangelho, irmão, não pertence à igreja, não pertence ao pastor. O Evangelho não pertence à denominação. O Evangelho pertence a Deus, a Cristo Jesus, sabe? O Verbo. Por isso, irmãos, o pregador fiel não pergunta: que mensagem as pessoas querem ouvir? Ele não faz essa pergunta. Mas que mensagem Deus ordenou que fosse anunciada? O que o rei quer que seja anunciado? Essa é a função do arauto. Mas temos outra designação, que é apóstolo. O apóstolo era um enviado autorizado de Cristo Jesus. Ele ia com autoridade vinda da parte de Deus. Não era uma autoridade que vinha do reconhecimento humano. Paulo não estava ali como autoridade, por quê? Não, Paulo é uma autoridade. De onde vem a autoridade? Dele. Não, ele foi discípulo de Gamaliel. Precisamos ouvi-lo, porque ele é um homem. Todos nós reconhecemos Gamaliel, todos nós reconhecemos todos aqueles que foram discípulos de Gamaliel. Por isso que ele tem autoridade? De forma nenhuma.
Paulo também não chegou ali com a autoridade vinda do colégio apostólico. Não, irmãos. Ele veio com a autoridade vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós vimos que nas duas cartas ele sempre se apresenta como um apóstolo. Ele se apresenta como um apóstolo, uma carta para Timóteo, um conhecido, um discípulo dele. Por que é que ele se apresenta como um apóstolo? Porque essa carta vem com autoridade da parte de Deus para Timóteo, para toda a igreja, naquela época e nesta época. Por isso, irmãos, que o ministério cristão, ele é um serviço de submissão. O servo, ele está submisso ao seu Senhor. O servo de Cristo não tem autorização para reinventar a fé, para atualizar a mensagem ou adaptar a doutrina aos gostos da cultura. O apóstolo é um representante oficial do rei. Então ele tinha que transmitir fielmente, com autoridade, aquilo que havia recebido. Mas, pastor, nos dias de hoje não tem mais apóstolo, não é? No sentido bíblico, não. No sentido bíblico, não. Há por aí quem se autodenomine apóstolo. Há pessoas aí que as suas denominações lhe designam apóstolo. Mas isso, irmãos, está completamente contrário à palavra de Deus. E agora? A igreja, irmãos, continua sendo chamada a permanecer debaixo da autoridade apostólica preservada nas Escrituras. É por isso que nós temos a palavra de Deus preservada. Lembrar de novo aos irmãos um texto muito conhecido lá de Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que fazer tão somente aquilo que Cristo mandou, o rei mandou, porque ele é o cabeça da igreja. Paulo diz que a sua terceira designação aqui é a de mestre. Paulo foi constituído mestre. O evangelho, por quê, irmãos? Porque o evangelho precisa ser proclamado e precisa ser explicado. O ensino bíblico não tem como objetivo somente transmitir informações, mas conduzir pessoas à fé, à santidade, à obediência. Também uma passagem famosa no livro de Atos dos Apóstolos, quando Filipe é levado lá para o deserto e uma pessoa está lendo e ele pergunta: entendes o que leis? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Então ele foi explicar. Isso é o papel do mestre. Um orador, irmãos, um bom orador pode despertar emoções, pode levar as pessoas a se comoverem, a se motivarem, a se emocionarem, mas um mestre, irmãos, ele instrui, ele explica e traz o ensino para a vida toda da pessoa. Por isso a igreja deve valorizar a exposição fiel das Escrituras, deve valorizar o discipulado, o estudo bíblico, a escola bíblica, o ensino doutrinário. Agora, ouça bem uma coisa, não foi só Paulo não, irmãos, e os apóstolos que receberam uma missão, viu? Todo cristão recebe uma missão da parte de Deus. É claro que nem todos são pregadores, pastores ou missionários, mas todo cristão é uma testemunha de Cristo. Muitos crentes, eu vejo, desejam grandes oportunidades, mas negligenciam os deveres que Deus já colocou diante deles. Eu me lembro, irmãos, quando adolescente, eu participei de um evento promovido por agora não lembro o nome, mas era uma companhia, não companhia, mas era uma frente missionária. E foi assim algo, irmãos, muito bonito, muito belo. Eles compuseram assim uma apresentação em que eles simulavam a pregação do evangelho a povos de outras línguas. E eu lembro que naquela época o auditório estava lotado, porque foi feita a divulgação na cidade e pessoas de várias igrejas foram, muitas igrejas foram, e era muito bem feito, irmãos, ao ponto deles terem desenvolvido uma língua própria. Eles desenvolveram uma língua que a gente evidentemente não entendia direito. Eles desenvolveram como se você tivesse em outra nação, em outro país, em outro povo, em outra cultura.
de modo a, o objetivo deles era sensibilizar as pessoas para a necessidade missionária. Foi muito bonito, irmãos. Muita gente se emocionou e muita gente, eu lembro muito bem daquela época, manifestou o desejo: rapaz, eu também quero ir para a obra missionária. Eu também fiquei emocionado, irmãos. Passou só o tempo da emoção, de eu me lembrar da peça. Depois eu não me lembrei nunca mais. Deus nos chama para ser testemunhas todo dia. E às vezes, muitos querem grandes oportunidades como essa, viajar para distante, para outras culturas, até desconhecidas. Mas, irmãos, negligenciam os deveres que Deus já colocou diante de nós. O chamado de Deus normalmente, irmãos, começa nas pequenas fidelidades, que nós chamamos de pequenas, que não são tão pequenas assim. Sabe quais são? Ensinar os filhos, evangelizar um vizinho, servir na igreja. Há muito o que fazer, irmão, na igreja. Procure, tem tanta coisa. E às vezes a pessoa quer ir para distante. Não, nós temos trabalho aqui. Discipular, irmãos, acompanhar, ensinar, instruir, orar pela pessoa, sustentar até a obra missionária, contribuir, cooperar, ajudar, se dispor, até mesmo viver uma vida santa diante desse mundo. É a nossa missão. A gente precisa ir para fora, não. Quando compreendemos, irmãos, que fomos colocados por Deus onde estamos, deixamos de perguntar: o que eu quero fazer? E passamos a perguntar: por que é que Deus me colocou aqui? O que é que Ele quer que eu faça? Uma ilustração muito útil, irmãos, é do embaixador. O embaixador não vive para representar a si mesmo, mas o país que ele enviou. E todos os crentes, irmãos, vivem como representantes do reino de Deus aqui na terra, do reino de Cristo. Como nós cantamos, irmãos, no Salmo 15, nós somos um cidadão dos céus. Se você está onde está, e você é um servo de Deus, deve abraçar a missão que Deus lhe deu, onde você está. Como não ter vergonha do Evangelho, irmãos? Primeiro, abraçando a missão recebida. Segundo, na sequência de hoje. Sétimo, na sequência da série de sermões, confiando na fidelidade de Deus. Vamos ler novamente o versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Observe, os irmãos, que o dia está aí de letra maiúscula. Paulo estava preso, como nós dissemos, irmãos, abandonado por muitos amigos e aguardando a sua execução. Humanamente falando, parecia completamente derrotado. Mas Paulo não interpreta, irmão, sua situação pelas circunstâncias. Ele olha a situação sob a ótica divina. E qual é a ótica divina aqui? É a fidelidade de Deus. Ele não diz: eu sei no que tenho crido. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. A segurança de Paulo não estava na intensidade da sua fé. Eu vou abrir um parênteses, essa é outra temática nos dias de hoje, que ela é usada da forma errada. Usada da forma errada. O que é isso assim? Sua fé está fraca. Você não tem conseguido as coisas. Sabe por quê? Porque você está com pouca fé. Isso é usado da forma errada, irmãos. De fato, quando a gente duvida de Deus, não vem as coisas. Mas esse não vinha as coisas aí, o pessoal está direcionado a não via as bênçãos. Normalmente de cunho material. Conquistas, posições, forma nenhuma. Olha só, Paulo está aqui chamando Timóteo para participar dos sofrimentos do Evangelho. E ele diz a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu estou te dizendo que eu sei em quem tenho crido. Eu estou confiando, não é na minha fé, na intensidade da minha fé, é na perfeição do Salvador, em quem minha fé está depositada. Entende a diferença? Comentarista bíblico, irmãos, destaca que Paulo triunfa porque sabia que havia confiado seu maior tesouro ao melhor guardião possível. Ele não estava confiado nele mesmo, na fé dele. Entende? Porque quando você fala nesse sentido, irmãos, você está
se colocando ali como uma condição. E Paulo, irmão, sofre exatamente porque foi fiel ao Evangelho. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. E isso coloca, irmãos, ao lado de outros homens de Deus, como José, vendido pelos irmãos, como Jeremias, que foi perseguido por anunciar a verdade. E Jeremias falou a verdade, irmãos, e foi levado pelos seus irmãos, que falou a verdade. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele disse: eu sei em quem tenho crido. Ele disse: não, eu vou continuar adorando ao Senhor, eu sei em quem tenho crido. João Batista foi decapitado por sua fidelidade. Pedro, preso e perseguido pelo Evangelho. E claro, irmãos, que o maior exemplo é o próprio Cristo. A cruz parecia derrota, mas era o caminho da vitória. Para alguns, o sofrimento nos dias de hoje parece uma derrota. Mas se o sofrimento é pelo Evangelho, irmãos, isso não é derrota, isso é uma vitória. Muitas vezes, escute bem, Deus não demonstra sua fidelidade. Muitas vezes, Deus não demonstra sua fidelidade livrando os seus servos do sofrimento, mas sustentando os seus servos em meio ao sofrimento, dentro do sofrimento. A maior vitória, irmãos, é manter-se firme enquanto sofre pelo Evangelho. Isso é a maior vitória. E Paulo diz: e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A expressão meu depósito aqui, irmãos, nesse versículo, aponta para aquilo que Paulo havia confiado a Cristo. O que é que Paulo havia confiado, irmãos? Sua alma e sua salvação eterna. Pedro, em sua primeira epístola, usa linguagem semelhante ao falar da herança incorruptível reservada nos céus para os santos. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos lá, não desmarque. 2 Timóteo. Vamos agora para 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 a 5. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Revelar-se naquele dia. A certeza, irmãos, de Paulo não era: eu sou forte o suficiente para me manter salvo, para me manter obediente. Não era isso, não. Muitos que acreditam aí que se perde a salvação estão dizendo isso. Olha, você tem que se manter firme, viu? Senão você perde, viu? Paulo nunca disse isso, irmão. Sabe o que é que Paulo diz aqui? Estou certo que Cristo é poderoso para me guardar. Essa é uma das grandes verdades bíblicas, irmãos. A perseverança dos santos repousa sobre a preservação divina. Nós perseveramos porque Deus nos preserva. Nós continuamos porque Deus nos sustenta. E nós venceremos porque Cristo venceu. Há uma diferença entre confiar em Deus quando tudo vai bem e confiar em Deus quando tudo parece desmoronar. A fé verdadeira é revelada especialmente nos momentos difíceis, nos momentos de perda, de dor, de morte, de enfermidade, de perseguição, de incertezas. O crente pode perder bens, saúde, reputação e até a própria vida, mas nunca vai perder aquilo que Cristo guarda para ele. Como disse o Senhor Jesus: ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Então a pergunta, e a questão não é se sua fé é perfeita. A pergunta é: em quem você tem crido para a sua salvação? Em quem você tem crido? Aquilo em que você confia é fiel para guardar? É poderoso para guardar? Porque a Bíblia, irmãos, afirma com toda a segurança: nosso Salvador é fiel para guardar o nosso tesouro. Como não ter vergonha do Evangelho? Primeiro, abraçando a missão recebida. Segundo, confiando na fidelidade de Deus. Terceiro, preste atenção, irmãos, conservando a sã doutrina.
versículos 13 e 14. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Veja, depois de falar da fidelidade de Deus, Paulo agora se volta para a responsabilidade do homem, de Timóteo. Olha só, irmãos, o Deus que guarda seu povo requer que seu povo guarde a verdade que recebeu dele, entendeu? Aí ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé. Timóteo deveria seguir o padrão apostólico recebido de Paulo. Sãs palavras, irmãos, são a doutrina saudável, pura, livre de corrupção. Então Timóteo deveria se apegar firmemente à forma das palavras sadias recebidas dos apóstolos, resistindo às heresias e às falsas doutrinas. E eu quero que você fixe bem isso na mente. A igreja recebeu as sãs palavras, mas ela não tem autorização para reinventar as sãs palavras, a verdade do Evangelho. A tarefa aqui é preservar e transmitir aquilo que recebemos. É por isso que nós precisamos valorizar profundamente a suficiência das Escrituras, a pregação expositiva, as confissões de fé, a teologia bíblica e histórica. Não porque tradições humanas são infalíveis, mas porque elas ajudam a preservar fielmente o ensino bíblico. Muitas igrejas, irmãos, têm se perdido porque simplesmente ignoram todo o legado deixado pelos seus irmãos. Muitos deles sofreram sobremaneira para estabelecer um padrão de fé. Muitos deles, irmãos, morreram para estabelecer um padrão de fé. Padrão de fé bíblico, que deve ser aproveitado porque é bíblico. Nós precisamos aprender com eles, para que a gente não tenha que passar por todas as dificuldades que eles passaram, e também evitar os erros que determinados entendimentos geraram ao longo da igreja. Então Paulo diz: fica, Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. A fé e o amor, irmãos. Aí ele diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse bom depósito aqui é o Evangelho. É um tesouro de valor inestimável confiado à igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Paulo escreveu isso a Timóteo na primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Então o Evangelho, irmão, deve ser preservado, defendido, transmitido, protegido contra adulterações. A igreja não pode acrescentar nada ao Evangelho, nem retirar nada dele. Meu irmão, toda vez que alguém tenta melhorar o Evangelho, acaba corrompendo o Evangelho. Os judaizantes estavam acrescentando a circuncisão, outros acrescentando tradições humanas. Paulo condenou tudo isso, né, irmãos? Outros acrescentando experiências místicas sobrenaturais, um conhecimento sobrenatural, os gnósticos. Paulo condena isso. Outros acrescentando méritos pessoais, ou seja, as boas obras, acrescentar as boas obras. Não. Alguns tentam introduzir o conhecimento humano. Paulo diz também não. O Evangelho, irmão, sabe por que ele é perfeito? Porque Cristo realizou uma obra perfeita. Não precisa de mais nada. Eu quero trazer uma ilustração para os irmãos. Pense num restaurador de arte. Aquela pessoa se especializou para restaurar. Com o tempo, os irmãos sabem que, em especial os quadros, vamos pensar nos quadros que são pintados. Com o tempo, né? O próprio ar, você sabe que muitos deles algumas obras são guardadas, né, em locais hermeticamente fechados, para não haver degradação. Mas algumas delas, com o tempo, vão se deteriorando. Então vem aquele restaurador. O que é que o restaurador deve fazer? Ele vai estudar. Foi em que época que foi pintado esse quadro, né?
Qual foi a técnica utilizada? Quais foram os materiais utilizados? Como era a pigmentação, a cor, como era? Por quê? Porque ele tenta deixar, e deve deixar, exatamente como era antes. Essa é a função dele. Ele estuda tremendamente, ele procura compor os materiais, aquela pigmentação, aquela combinação, para deixar a obra o mais original possível. Irmãos, quando alguém tenta corrigir uma obra-prima, normalmente ele faz o quê? Estraga. Ele estraga. Ele acha que pode fazer melhor do que a obra-prima. Ele vai estragar. Da mesma forma, irmãos, quando os homens tentam aperfeiçoar o evangelho, acabam adulterando aquilo que Deus já declarou perfeito. Nós temos é que preservar, guardar o evangelho das contaminações. E como é que isso vai se dar, irmãos? Pela capacitação do Espírito Santo. Porque Paulo não diz só guarda o depósito, ele diz guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Um confiável comentarista bíblico enfatiza que nem mesmo os mais bem instruídos conseguem preservar a verdade por suas próprias forças. Eles dependem da atuação do Espírito Santo. Porque a defesa da verdade não é apenas um exercício intelectual, é uma obra espiritual. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja se torna vulnerável ao erro. Sem o Espírito Santo, a ortodoxia vira formalismo estéril. Sem o Espírito Santo, a doutrina correta deixa de produzir uma vida santa. Tem que ser por meio do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai trazer, irmãos, na exposição da palavra, o verdadeiro sentido, a instrução adequada, aquilo que Deus queria deixar para a igreja, é por meio do Espírito. A Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 1, parágrafo 5, diz: a nossa plena persuasão e certeza da verdade infalível da Escritura, do Evangelho, da palavra de Deus, e a autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Meus irmãos, nós vivemos uma época que valoriza muito as novidades. As pessoas valorizam a novidade acima da verdade. Muitas igrejas perguntam assim: como podemos tornar a mensagem mais atraente? Como podemos tornar essa mensagem atual, de modo a atender os anseios, as necessidades e as demandas do nosso tempo? Mas a pergunta bíblica é: como podemos permanecer fiel à mensagem recebida? Como nós vamos nos manter fiel a essa mensagem no nosso tempo, na nossa época? Porque a missão da igreja não é modernizar o evangelho. A missão da igreja não é adaptar o evangelho. A missão da igreja é proclamar fielmente o evangelho, tal qual ele foi anunciado por Cristo, pelos apóstolos. Não somos chamados para inventar uma nova fé para cada geração, para cada cultura. Somos chamados para transmitir intacta a fé entregue de uma vez por todas aos santos. O evangelho que salvou Paulo, Timóteo e os apóstolos continua sendo suficiente para salvar os pecadores hoje. O evangelho que impactou o mundo na época do apóstolo Paulo é o mesmo evangelho que impacta a nossa época. É o mesmo evangelho relevante. É o mesmo evangelho que vai atender à necessidade do ser humano, a maior necessidade do ser humano. O evangelho que salvou Paulo é o evangelho que salva pecadores hoje. Portanto, não devemos ter vergonha dele, nem o modificar, mas conservá-lo fielmente até a volta de Cristo. Isso mediante o Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo: meu irmão, não tenha vergonha do evangelho. Abrace a missão que você recebeu de Deus. Ele lhe resgatou da sua vã maneira de viver, lhe deu vida em abundância, lhe deu propósito de vida. Antes você vivia sem esperança, mas agora sequer a morte lhe assusta.
E Deus lhe concedeu uma missão. E se você tem uma missão, é porque você foi chamado para ela. E se você tem uma missão, Deus vai lhe capacitá-lo para essa missão, para você cumprir essa missão. Quem abraça a missão, ama o Evangelho. Confie na fidelidade de Deus somente. Não confie em homens. Não confie no seu braço. Não confie na sua experiência de vida. Não confie no seu entendimento. Tem um versículo que diz: não te estribes pelo teu próprio entendimento. Confie somente na fidelidade de Deus. Abandone seus pressupostos, sua sabedoria. Somente Ele é poderoso para guardar a sua vida e garantir sua salvação. Ele vai lhe manter seguro enquanto você peregrina aqui nessa terra. Mas jamais esqueça ou vacile quanto à conservação da sã doutrina. Sem a sã doutrina você vai ter vergonha do Evangelho. Sem a sã doutrina você inclusive vai negar o Evangelho. Você vai negar Cristo sem a sã doutrina. Se não com palavras, se não for por meio das palavras, vai ser com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas. Elas vão falar mais do que a sua língua. Você vai dizer uma coisa e você vai fazer outra. Não se envergonhe de Cristo. O Evangelho é perfeito porque Cristo realizou uma obra perfeita. Não precisamos de mais nada para viver fazendo aquilo que agrada a Deus. Não precisamos de mais nada para nos encaminhar para a eternidade com Cristo. Só precisamos do Evangelho. Sola Escritura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.